Amém. Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Amém. 1 Coríntios capítulo 5, deixa eu só ressaltar aqui uma coisa. Na sexta-feira é o dia da paixão. Então, às 9h, Jesus foi posto na cruz. Ao meio-dia houve trevas na face da terra. Às 3h ele morreu. Então, nós vamos estar aqui reunidos. Às 9h da manhã, eu vou estar aqui, os irmãos, e o culto será ajudado, dirigido pelo corpo diaconal. Às meio-dia vou estar aqui também, vocês, todos nós estamos convidados, que foi a hora onde começou as trevas na face da terra, e o culto será ajudado ali pelo grupo de intercessão, e às 3h vou estar aqui também, que nós vamos falar sobre a morte de Jesus, e o grupo de louvor é quem vai estar ajudando aí. O louvor vai estar nos 3 períodos, né, com as suas escalas, e à noite nós vamos ter o nosso culto normal. No domingo de manhã nós vamos não ter escola bíblica, nós vamos ter o nosso culto da Páscoa, ter o café da manhã e tal. E você está convidado a participar no domingo do nosso culto da Páscoa, da ressurreição, amém? 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se, dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão fora. Tirais, pois, dentre vós a esse iníquo. Podemos assentar. Paulo observando um fermento dentro da igreja, algumas situações permissivas, e alertando a liderança da igreja sobre a comunhão que existia de alguns roubadores, murmuradores e maldizentes, e Paulo alertando a liderança da igreja que esses deveriam ser julgados e deveriam tomar-se uma atitude com respeito a isso. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos começar essa mensagem a falar sobre a questão do fermento. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa semana é uma semana que antecede a nossa Páscoa. É uma semana que você vai levar o pão ázimo para casa. Uma semana que você vai lembrar da necessidade de você tirar toda a fermentação do seu coração. Antes de começar essa mensagem, eu gostaria que você puxasse aí na sua memória todas as pessoas na palavra de Deus que tiveram as suas quedas. Se não foi por uma fermentação, o que seria uma fermentação? Seria algo inapropriado. Seria algo que Deus não gosta, que Deus não quer, que Deus não aprova e não aceita dentro do coração. O que é um coração fermentado? Senão sentimentos impróprios, situações impróprias que levam o cristão a tomar atitudes que desagradam extremamente o coração de Deus. Vamos falar de sentimentos impróprios que funcionam como fermento. Você se lembra de alguns? Como tristeza, como amargura, como ressentimento, como mágoa, falta de perdão, o que mais? Raiva, ódio,
abatimento, maledicências, murmurações. Quantos sentimentos que pairam dentro do coração de pessoas que funciona como uma fermentação. O que significa essa fermentação? Que existe uma contaminação generalizada. Então um sentimento começa, por exemplo, como de amargura, que o escritor aos Hebreus escreve. Ele diz assim que a amargura, ela priva o cristão da graça de Deus, da presença do Senhor. Então nós percebemos que quando um coração está amargurado, dentro dele tudo começa a ficar contaminado. A visão dele fica dúbia, não é mais certeira como antes. Os sentimentos dele ficam comprometidos. Então nós percebemos a dificuldade que os cristãos têm de entender sobre a situação nociva da fermentação. A importância de nós estarmos com os nossos corações limpos, de qualquer sentimento que seja, por menor, por diminuto que seja, ele não pode existir dentro do nosso coração. Por quê? Porque um ressentimento vira uma mágoa se torna uma amargura se torna um ódio, então priva esse da graça e da presença de Deus. Nós precisamos vigiar sobre os nossos corações. Um olhar e uma admiração pode gerar uma cobiça, essa cobiça pode levar ao adultério. Então nós precisamos prestar atenção e vigiar sobre sentimentos que pairam dentro de nós e que por muitas vezes nós damos permissão com que eles fiquem, permaneçam, adquirem morada e então nos leva a termos morada longe da presença de Deus. Eu quero que você vá comigo em Josué capítulo 5, quero falar de uma Páscoa em Gilgal. Vá lá comigo em Josué capítulo 5. Nós iniciamos a mensagem desta noite falando sobre a recomendação e a ordenança de Deus, dizendo: vocês não poderão comer a Páscoa com fermento, nada comerá levedado. Josué capítulo 5, nada comerá, nenhum pão, nada. O pão será ázimo, sem fermento. Você sabe por que Israel pereceu no deserto? Por causa do fermento. Não gostamos disso, não gostamos daquilo, este pão é vil, queremos carne do Egito, as reclamações. Nós reclamamos demais. As coisas, nós não conseguimos ter uma visão que nós estamos de passagem nesta terra e que o nosso destino e o nosso futuro e o nosso país não é aqui. A nossa jornada logo vai terminar e nós precisamos estar cientes que vamos entrar na glória de cabeça erguida, como diz Apocalipse, pelas portas. E que aqui nós só estamos de passagem. E é o tempo que perdemos de ficarmos, não gosto disso, aquilo está errado, aquilo eu não quero para mim, aquilo isso e aquilo outro, ao invés de nós olharmos para o alvo, para o autor e consumador de nossa fé, e fazermos considerações, por exemplo, como é que está a minha alma? Como é que está a minha comunhão com Deus? Será que Deus tem se agradado da minha vida? Será que Deus tem se agradado do meu coração? Uma das coisas muito importantes que você deveria pensar é que nós somos nascidos para amar. E o amor tem estado muito longe da vida de muitos. Nós fomos gerados em Deus para amar. Amar o próximo, amar o caído, amar aquele que não tem Jesus, amar aquele que errou, carregá-lo nos ombros, suportá-lo, ajudá-lo. E nós temos distanciado tanto deste chamado amor. E não entendemos que estamos distanciando do próprio Cristo. Porque Ele se fez o amor do Pai. E essas fermentações, que são esses sentimentos paralelos de mágoa, ressentimento, tem feito com que o nosso amor se esfrie. Porque saiba de uma coisa: se você não é capaz de amar o seu irmão incondicionalmente, você não é capaz de amar a Deus acima de tudo.
O cristão, é ordenança e obrigação dele amar ao Senhor de todo o coração. Mas como é que ele vai amar a Deus de todo o coração, se o amor dele pelo ser humano é condicional? Você está frutificando, então eu te amo. Você é do jeito que eu gosto, então eu te amo. Você está fazendo tudo adequadamente, então eu te amo. Este amor não é amor, meu irmão. Isto aí se chama mercenarismo. E o fermento tem estado dentro de nós, o fermento tem estado no meio das famílias, o fermento tem estado nos relacionamentos, fermentando, afastando as pessoas uma das outras, tirando as pessoas do propósito inicial, primário de Deus, absoluto, que é ensinar-nos a amar, ensinar-nos a dar a vida pelo nosso irmão. Isso é comunhão. É não vivermos num lar onde um disputa com o outro espaço, um disputa com o outro quem manda mais, e quem vai dar a última, e quem vai fazer a última. Mas vivermos em um lar totalmente diferenciado desse universo, deste mundo, onde existe amor, onde existe comunhão, onde parte de dentro dos corações a iniciativa de humilhar-se primeiro, a iniciativa de eu vou abnegar. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu vou renunciar. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu vou virar a face. Por quê? Porque foi assim que eu tenho aprendido com Ele. E nisso, Satanás tem ganhado de distância, que o ser humano tem aceitado um fermento como forma de vingança, devolução, existência, personalidade, pessoas fermentadas, pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, e assim o fermento vai. Mas nós somos aqueles que temos que passar pela Páscoa do Gilgal. O povo de Deus sai do Egito e faz a Páscoa, permanece 40 anos no deserto. Toda aquela geração perece, porque era uma geração fermentada. Então o povo recebe de Deus a direção para atravessar. O que é mais fácil, abrir um mar ou abrir um rio? O que na sua opinião? Nós falamos tanto do mar Vermelho, e às vezes nós esquecemos tanto do Rio Jordão, né? O mar, tá. E o rio, que é assim? As águas descem. Tem que se parar as águas que descem. O Rio Jordão foi parado para que o povo de Israel passasse, a arca ficou no meio, 12 pedras levantadas dentro do Jordão como memorial diante de Deus, 12 pedras levantadas fora como memorial para o povo, falando sobre o milagre da travessia, memoriais a serem colocados na minha vida e na sua vida. Então eles atravessam o Rio Jordão e eles param em Gilgal. Agora começa a Páscoa de Gilgal. Josué capítulo 5, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu o coração deles, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Israel estava de um lado, a terra prometida do outro, e entre eles o Jordão. Deus abre o Jordão e diz para Israel passar. E o coração dos inimigos ficou totalmente esmorecido, desanimado, porque Israel não havia parado, havia continuado. Você sabe o que é que causa no diabo esmorecimento? Você sabe o que é que causa nos seus inimigos medo e temor? Não é você falar alto e grosso, não é você conhecer chavões da Bíblia, não. Não é você manifestar dons disso, dons daquilo outro. O que causa medo no inimigo? Temor no inimigo? É você aplicar na sua vida aquilo que Paulo diz. Eu tenho um costume, um hábito comigo. Ele diz, uma coisa eu faço.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim. O povo de Deus não pode conhecer estagnação. Por quê? Porque está escrito: eu irei adiante de vós, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro. Para quê? Para que você continue. Você sabe qual é o cristão que perde? Qual é o cristão que conhece derrota? É aquele que para. A Páscoa nos dá liberdade, porque a própria Páscoa disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Deus não prende ninguém, Deus não amarra ninguém. Se você estiver, ou seja, numa situação, ou num relacionamento que te aprisiona, isso não é de Deus. A verdadeira amizade não prende, o verdadeiro amor não aprisiona, a verdadeira situação aprovada por Deus, ela não te deixa sem saída. O verdadeiro amor faz livre o ser amado. Você analisa um relacionamento que você se sente preso, cativo, que você se sente subjugado, isso não é de Deus. O amor nos faz livre. E nós temos que aprender em Cristo que nós temos uma jornada e não um acampamento. Israel não quis a jornada de Deus, que é passar pela seca, é passar pela fome, é passar pelos vales até chegar à terra prometida. Não, eles quiseram parar em situações, murmurar, reclamar. O Senhor diz: já que vocês gostam tanto de ficar parado, vocês vão ficar parados 40 anos. É isso que eu quero para mim? É isso que você quer para você? Você parar num problema e ficar 3, 2 anos, 4 anos nele? É isso que nós queremos para nós? Ficarmos parados numa situação como se nós tivéssemos apreço por ela? Você ficar parado num acontecimento que se deu na sua vida, uma pessoa que te traiu, uma que te feriu, uma que te abandonou, uma que te fez mal, e você ficar estagnado naquela situação? Bom, já que você gosta tanto de acampamento, então faça da sua vida um acampamento. E aí você nunca vai sair desse problema, e aí você nunca vai deixar essa situação. Qual é a dificuldade que nós temos de deixar coisas? Qual é a dificuldade que nós temos de deixar o passado, de esquecer aquilo que foi? O porquê? Nos demoramos tanto para nos livrar daquilo que foi. Você não é do ontem, você está passando pelo agora, chegando no futuro, no amanhã. Sua alma é eterna, meu irmão. A sua alma é eterna. Sua alma não pode sofrer detrimento. Sua alma não pode sofrer. Você precisa entender que você está de passagem. Cristo é a sua Páscoa. Você passa pelo mundo, você passa pela adversidade. Errou, falhou, vira a página. Ah, mas eu errei, falhei. Quem não errou? Quem não falhou? Quem é que pode atirar a primeira pedra? Ninguém. Continua. Tenha um pouco de amor pela sua vida e dá uma continuidade. Não fique parado em algo que não deu nada, que não dá mais nada, que não flui mais nada. Continue. Se o mal é tão mal quanto você acha que é, o porquê que você ainda vai ficar nele? Essa é a grande pergunta. Existem pessoas que sofreram pelos males da vida e ainda continuam relembrando, e ainda continuam desfrutando, curtindo tudo aquilo. Sabe o que assustou os inimigos quanto a Israel? Porque o rio Jordão não os impediu. Eles continuaram. Eles tinham uma jornada para completar. O que assusta o diabo é o crente que gosta de continuar. É o crente que tem paixão pela jornada. É o crente que não aceita estagnação. Ele não aceita ficar parado, porque o que para, embolora, estraga, fermenta.
Alvo fácil é alvo parado. Alvo em ação é alvo difícil de ser alcançado. Seja você um alvo em ação. Se você for um alvo parado, sua vida espiritual não cresce, sua moralidade não absorve novas informações, você não melhora como ser humano, não melhora como marido, como esposa, como filho. O diabo vai acertar você facilmente, porque é um alvo parado. Quando você para, você começa a atribuir situações antigas e que retomam você. Diga, eu devo continuar. Aprender a deixar coisas, aprender a esquecer mágoas, aprender a esquecer ressentimentos, não ser uma pessoa velha, envelhecida, ser uma pessoa nova, jovem, que absorva aquilo que Deus tem, não saindo do propósito de Deus, não saindo da vontade de Deus. Você sabe o que é fermentação? Claro que sim. Tudo aquilo que se levanta contra princípios, planos, projetos e propósitos de Deus. Versículo 2, leia aí comigo. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel, porém em seu lugar pôs os seus filhos. A esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Quero falar sobre a Páscoa de Gilgal. Antes que você possua a promessa, você tem que passar por uma Páscoa. Primeira coisa para você alcançar a promessa que Deus tem para você é continuar. Se você parar, você não vai alcançar nunca. E tem crente que fala: Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para mim. Isso é muito bom saber. Isso é muito bom ter certeza. Agora, se você não tiver uma vida contínua, uma vida que você passa pelo problema e não encarna o problema, que você passa pelo vale e não se torna um falido, que você passa pelo deserto e não se torna você nunca vai alcançar a promessa. Você tem que entender que Páscoa é passagem, então você tem que passar. Amém? Primeira situação você tem que passar, você tem que continuar. Segundo, você tem que circuncidar o coração. Os homens dizem: a circuncisão é uma aliança que Deus fez com Noé. E era necessária. Só que nós não vamos falar daqui da questão de circuncisão, nós vamos falar aqui nos interessa. Eu quero falar sobre aquilo que Deuteronômio diz. O Senhor diz: a circuncisão verdadeira é a do coração. Você sabe o que significa um coração circuncidado? Ou melhor, você sabe o que significa um coração não circuncidado? É assim como um membro masculino. Ele não fica aberto, não fica exposto. Ele não tem abertura para lavagem, para água, para limpeza. Sabe o que significa um coração incircunciso? É um coração que a água da palavra não penetra nele. É um coração endurecido, amargurado, ressentido. A circuncisão verdadeira é a do coração. Pessoas que Deus fala uma vez, 2 vezes, 3, 10, 15, 20, e ele escuta e parece que não toca, não faz nada, não tem reação. É só a mente. A mente ouve,
A mente escuta, mas a mente também já está cauterizada. O coração não é alcançado, o coração não é quebrantado. Tudo isso porque Satanás tem trabalhado para o enrijecimento daquele coração, para fazer aquele coração de pedra. Então não há como a palavra de Deus entrar. Jesus expõe isso na parábola do semeador, sobre as preocupações, os cuidados, a avareza, que endurece o coração e não permite que a palavra de Deus penetre e não faça frutos. Coração incircunciso é aquele coração que não se quebranta. É aquele coração que não consegue olhar e dizer: ô Senhor, o Senhor está certo, o Senhor tem razão. Ô Deus, eu tenho estado, eu tenho andado, eu tenho feito. Um coração incircunciso, ele não consegue ter consciência de pecado. Todo mundo está errado e ele é o que está certo. Um coração incircunciso é aquele que não se quebranta mais. Ele não tem mais vontade de orar, ele não tem mais desejo de estar na casa de Deus, ele não tem desejo mais de ler a Bíblia, ele não quer mais comunhão com o Deus vivo. O coração está totalmente incircunciso. Fica aberto comigo aí em Josué. Abre comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 28. O nosso coração tem que ser circuncidado. Ele tem que ser limpo de tudo aquilo que impede a absorção da palavra. Romanos 2, 28. Porque não é judeu, amém? Vocês abriram? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora vá lá comigo em Romanos 15. Versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Diga glória a Deus. Jesus Cristo ministrou a circuncisão em você. Quando o Senhor fala com você, você imediatamente reage. Ele fala de pecado, você se arrepende. Ele redargue, repreende, você já se posiciona. Esse é um coração que recebeu a ministração da circuncisão. Você está levantando pensamentos ruins na sua mente e eles têm sido absorvidos pelo seu coração. O Espírito Santo fala assim: filho, e naquele momento você já se constrange. Esse foi aquele que foi ministrado a circuncisão de Cristo. Aquele coração que foi limpo para absorver o ensinamento, a palavra, mas aquele cujo coração é endurecido como uma pedra. Deus fala, 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 a palavra fala, Deus mostra em sonhos, Deus mostra a vida, Deus mostra experiências de outros, ou então mostra o passado, mas aquele coração está totalmente compromissado com o erro, com o engano. O engano endurece o coração, diz o escritor em Hebreus. E o engano tem uma coisa importante nele. Quando você está debaixo do domínio dele, você parece que está na verdade. Esse é o poder do engano. Quando ele está agindo na sua vida, você acha que está na verdade. Você acha que você está certo. Quem, se não o Espírito Santo, para falar para você, para convencer você? E um coração, quando ele é circuncidado, um coração, quando ele é limpo para receber, para absorver o mandamento, a palavra, a exortação, a repreensão. Ele se prostra diante do Pai e diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Aquele que faz, versículo 8, 15, 8, que Jesus Cristo é ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Diga glória a Deus. A verdade é de Deus. Às vezes eu quero ter a minha verdade, você quer ter a sua verdade, não é assim? Aí a palavra do Senhor diz: se for assim, nós não podemos andar junto.
Por isso que graças a Deus eu dou graças todos os dias por essa palavra. Quem é que pode contra essa palavra? Não tem posição, não tem dom, não tem talento, não tem eloquência, não tem profecia, não tem nada contra essa palavra. Não tem dinheiro, não tem poder de convencimento, porque está escrito, Ele deixou escrito. Quem é que pode contra essa verdade? Ninguém pode. Então ele diz assim que Cristo, por meio da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Agora vá comigo em Filipenses 3:3. Vá lá. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Tudo sobre a circuncisão. Nós somos a circuncisão. Nós somos aqueles que têm o coração limpo. Você já imaginou? Eu queria que você respondesse uma coisa para você mesmo. Filipenses 3. Eu queria que você analisasse o seguinte. Imagine de um lado Israel. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho. Lembra um pouquinho das coisas de Israel. Vamos lembrar. Escravidão. Deserto, murmuração, reclamação, morte dos profetas, cativeiro novamente cativeiro, nascimento de Cristo, recusa, plano para prender Jesus, tudo isso. Coração endurecido. Agora eu posso dizer sobre a igreja. Vamos pensar na igreja. Aleluia. Deus olha para Israel e olha para a igreja. E ele diz assim, a igreja é a verdadeira circuncisão. É aquela que eu falo e ela ouve. É aquela que observa os meus mandamentos e os obedece. A igreja foram aqueles que foram gerados pelo sacrifício do meu filho. E eles amam a salvação e lutam por ela e a preservam e têm zelo pela comunhão comigo. Ele diz assim no versículo 3 de Filipenses 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Israel recebeu a lei, o mandamento, a aliança da circuncisão, mas em Cristo foi feito a circuncisão verdadeira nos nossos corações. Hoje você pode ouvir Deus, hoje Deus fala com você, hoje você tem poder para reconhecer o pecado, para arrepender-se. E ele continua dizendo assim, em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo. Lê a última parte do versículo. Diz de novo. Não confiamos na carne. Porque eu tenho este dom, porque eu tenho esta posição, porque eu tenho este dinheiro, porque eu tenho este cargo, porque eu tenho 30 anos de cristão. Não confiamos na carne. A nossa confiança está em Deus. Se Ele não for comigo, se Ele não for conosco, se Ele não estiver em nós, a nossa confiança é nele, porque Ele fez de nós a circuncisão que agrada ao coração de Deus. Deus fala e você ouve, Deus fala e você obedece, Deus fala e você cumpre a vontade dEle. Para que nós alcancemos a promessa, temos que ter uma jornada contínua e os nossos corações circuncidados, abertos para o arrependimento, para o amor, para aquilo que Deus quer ministrar sobre nós. Diga glória a Deus. Volta comigo em Josué capítulo 5. Versículo de número 8. Eles foram circuncidados. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram, imagina as 1000 pessoas, quantas 1000 pessoas tinham. Ficaram no seu lugar no arraial até que... Eu me impressiono com esse texto aqui, ó. Vou ler para você. Aleluia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
jornada contínua, coração limpo para absorver as informações de Deus e todas as necessidades que o céu tem para conosco. Terceiro, sarado. Um povo doente não alcança promessa. Um povo doente é um povo que é só observador da promessa. E o que é que te enferma? Senão esses sentimentos infernais vindos do inferno. O que é que te deixa contaminado? É você nutrir e alimentar a inveja, ciúme, porfia, ira. E vai lá esse diabo a quatro. E o crente fica curtindo isso no coração, como se não fosse nada. Não sabe que está se enfermando. E gente doente não anda. E gente doente não é circuncidado. E gente doente não sobe. Jesus morreu na cruz para que você fosse sarado. Para perdoar uma pessoa você demora um mês. Tem gente que demora um ano. Tem gente que está a vida inteira ainda não perdoou. Pelo amor de Deus, você me desculpe, isso aí não é cristianismo. O cristão, quando alguém faz mal para ele, ele diz assim: o que você fez mal para mim? Pelo amor de Deus, você não sabe o que eu fiz para Jesus. Isso aí o que você fez para mim, meu irmão, eu não vou nem falar para você, fichinha. Sabe o que eu fiz para ele? Por minha causa, as mãos dele foram furadas. Por minha causa, os pés dele foram furados. Por minha causa, o coração dele foi transpassado. Por minha causa, ele passou a noite inteira apanhando. E ele era o Cristo. Por minha causa. Agora, quem sou eu para ficar tendo mágoa de você? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Esse é o verdadeiro cristão. Agora, aqueles que têm a mente cauterizada dizem assim: você me magoou, você sabe quem eu sou, meu irmão? Você sabe quem eu sou? Nem ele sabe quem ele pergunta para o outro quem que ele é. Porque se ele soubesse de verdade, ele estaria no lugar adequado, abraçando aquela pessoa, dizendo: está perdoado, esquece, acabou o assunto, não vão macular nem o meu, nem o seu coração. Agora, se você é soberbo, se acha importante, você nutre mágoa. Você diz: aquela pessoa me ofendeu. O que é isso? Ofensa foi o que você fez para Jesus. O resto é conversa. Ofensa foi o que você fez para o Senhor. O resto é conversa. Está limpo, está branco, tem que ser sarado. Sarado. Um povo sarado, que não nutre mágoa, que não nutre ressentimento. Mulher e marido que fica sem conversar na mesma casa por 1 dia, 2 dias, 3 dias de mal. Depois disso que conhece Jesus. Tá de brincadeira comigo, meu irmão, não conhece não. Porque se conhecesse, os dois se abraçavam, oravam, pediam perdão um para o outro. Isto é cristianismo. Isto é cristianismo. Isso é conversão. O resto você pode chamar de qualquer coisa, menos de conversão. E se eu não sou convertido, eu não posso ter esperança da promessa que é estar com Cristo eternamente na glória. É isso que eu preciso entender, que eu tenho que ser sarado. Agora, ninguém pode olhar torto para você que você já fica ofendido um mês. Espera aí um pouquinho. Qual o problema? Você tem que ser sarado. Você fica olhando para as pessoas como se as pessoas tivessem obrigação de adivinhar o que você quer. E as pessoas têm que dar o que você quer. É você que tem que ser fonte. É você que tem que amar. É você que tem que ajudar. É você que tem que fazer. Porque se você é faminto e sedento, então cadê Jesus na sua vida? Você é canal. Você convive com as pessoas. E aí, o que você vai fazer por mim hoje? E aí? E quando não faz, hein? Pior coisa que existe é você lidar com gente faminta e gente sedenta. Você fez 9,5, deixou de fazer meia, você está no corpo, está arriscado, é a pior pessoa desse universo. Você deixou de fazer meia, pronto, acabou. Você tem que sarar. Você tem que ser curado, você tem que tirar essas coisas ruins da cabeça. Tem gente que a cabeça dele dá medo de ver. Tem anjo que faz assim: ai meu Deus, o que é isso? De tão feio que é a mente daquela pessoa.
Você passa por ele, você falou um paz, que não é uma paz igual de domingo passado, ele já fica pondo na cabeça que você está com raiva dele, e ele já fica maquinando vingança para você, e você nem viu, nem percebeu. Pelo amor de Deus, a palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 1, cabeça enferma, coração fraco, tem que ser sarado, tem que ser curado, porque essa é a obra do Cordeiro Pascal. Tem que ser curado, tem que ser sarado. Não pode ficar doente. Se você ser doente, se você for doente, você vai contaminar outras pessoas. Isso não pode, você tem que ser sarado. Para com esse negócio de rivalidade, de rixa. Para com esse negócio de competição todo. Sua família, as pessoas que convivem com você, seja uma pessoa sarada. Olha para uma coisa, não fica julgando mal, não suspeita mal. Tem gente que suspeita mal. Mal. Seja sarado, meu irmão. Essa é a terceira etapa que você tem no caminho da sua promessa de alcançar o que Deus tem para você. Vamos lá agora, versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué, aleluia. Quem dera esse hoje fosse o hoje de muitos que estão aqui. Hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Hoje eu tirarei de vocês a lembrança que vocês foram escravos durante os 430 anos. Hoje eu tirarei de vocês, da história de vocês, a vergonha de trabalharem para edificar para a nação alheia. Hoje eu os ensinarei a lei da guerra e o que é vocês começarem a conquistar. Hoje eu eliminarei da mente de vocês aquelas humilhações, aquela vergonha. Será que você esqueceu do seu Egito? Lá no Egito você cobiçava, lá no mundo você prostituía, lá no mundo você adulterava. Sem Jesus Cristo você andava errante, sem pastor, sem cuidador da alma. Mas infelizmente alguns ainda trazem sobre si a vergonha do Egito. Alguns ainda revelam em suas vidas que participam de uma nação, de um povo livre, mas por dentro ainda são cativos. Não conseguem evitar o pecado, não conseguem desviar-se do mal, não conseguem bater o joelho no chão e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque esse pecado vai me destruir, esse pecado vai me consumir. O opróbrio e a vergonha do Egito. Você vem à igreja, você canta, você louva, você ora, você busca Deus, mas no recôndito e no secreto da sua vida, você ainda manifesta um comportamento escravo que te envergonha como cristão. E Deus ali a olhar você, e os anjos a olhar, e Satanás a festejar sua falência espiritual, porque o pecado ainda está presente. Páscoa é você chegar o dia em que o Senhor tira de você aquilo que te envergonha. Aquilo que quando você vai levantar a mão assim para pegar o copo da ceia, o seu coração se compunge e você faz 1001 promessas naquela hora e você fala: Deus, me ajuda. E daqui 10 dias, 2 dias, 5 dias, vai lá você novamente no pecado. E você faz promessas para Deus. E você renova a sua aliança com Deus. E novamente você cai no pecado. E no mês seguinte você finge que não aconteceu. Você não toca no assunto. Porque você está cansado das suas orações fracassadas. Dos seus projetos que não viram nada. Deus quer limpar da sua vida a vergonha do que foi. E você levantar a sua cabeça e dizer: Deus, eu estou limpo do tempo da escravidão. Eu estou limpo do domínio do pecado. Eu estou limpo do tempo em que eu servi o mundo. Meu corpo, minha alma serviu o mundo. Mas hoje eu declaro que eu sou todo seu e eu sirvo somente ao Senhor.
Deus sabe o que você faz em secreto. Deus conhece o seu pecado oculto. E muitas vezes você não é envergonhado por ele diante da sociedade. Essa sociedade comum, porque a misericórdia de Deus ainda tem cobertura para você. Mas o céu se envergonha ao olhar alguém que foi lavado, remido, abençoado. Olha de onde ele te tirou, protegido, guardado. Houve investimentos em sua vida, e o céu olha e vê em você a vergonha do Egito. Vê em você a vergonha do pecado. Na sua jornada para a sua promessa, você precisa ter uma jornada contínua. Você precisa ter circuncisão, você precisa sarar, e você precisa deixar a vergonha do Egito para trás e tornar-se uma nova criatura. Diga glória a Deus. Você sabe por que o diabo gosta e quer que você fique no pecado? Você sabe? Ou por que Satanás quer ver você no pecado? Porque a única maneira, diz o escritor aos Hebreus, de ferir novamente Jesus Cristo. É a única maneira. O pecado machuca o coração do Senhor teu Deus. O pecado machuca a sua Páscoa. E às vezes o seu pecado você acha que ninguém sabe. Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus amigos não sabem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é suficiente Deus saber. Não é suficiente Deus conhecer os seus pecados. E você dobrar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, me perdoa. Mas eu não quero um perdão, eu quero uma libertação. Vamos passar agora para o versículo 10. E estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Diga glória a Deus. Páscoa. A Páscoa, ela é tida no nosso país, vamos falar do nosso país, como comer guloseimas e passar o domingo junto com a família. Eu não sei o que o diabo fez, mas o diabo mexe em tudo, né? O diabo fez isso. Se você perguntar o que é Páscoa para uma criança de uma pessoa ímpia, ela não vai saber, ela vai falar negócio de coelho, negócio de chocolate, de alguma coisa nesse sentido. As nossas crianças têm aprendido, graças a Deus, o que é Páscoa. Mas a questão não é só as crianças, a questão são os adultos. Mas não são os adultos que estão lá fora, são os adultos que fazem parte da igreja, que não entendem mais o que é Páscoa e que não compreendem mais o que é Páscoa. Não conseguem entender que a Páscoa é uma festa judaica, que foi transferida para a igreja por meio de Cristo na ceia, e que nós somos aqueles que foram convidados para a Páscoa, que é Jesus Cristo, e que nós devemos entender que Páscoa é resgate, que Páscoa é livramento, que Páscoa é salvação. E pelo menos um mês do ano, mês de abril, no caso que aconteceu este ano, em nós santificarmos, buscarmos, mudarmos alguns hábitos, mudarmos alguma situação. Você pedir para o crente ficar uma semana sem ligar a televisão, é a morte para ele. É a morte para ele. Pastor, eu vou fazer a campanha, mas sem televisão não dá. Não é sem Jesus, irmão, que não dá, não. Sem Jesus, sem televisão também não dá. É a morte para ele sem televisão, é a morte para ele sem os Facebook da vida, é a morte para ele. É a morte. A gente fica numa situação difícil, fala a verdade. Ninguém tem tempo para Deus, ninguém quer Deus.
fica complicado, né? Complica a situação. Aí nós ficamos a pensar o seguinte: se eu não tenho tempo para Deus, se eu não consigo parar essa semana 5 minutos para ler o texto, dividir o pão, ler a palavra, fazer um culto doméstico com a minha família. Espera um pouquinho, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? Aí eu vou lá na ceia, tomar a ceia, sendo que eu nem consigo fazer uma campanha de uma semana com a minha família. Mas vou ler a Bíblia todo dia. Vou orar todo dia. Isso aí, eu fico muito cansado. Olha, só Deus sabe como que é minha vida. Minha vida é uma correria. Eu sou uma pessoa que tem muita obrigação, que tem muito a fazer. Sou uma pessoa que trabalha demais. Eu vou só falar uma coisa que Jesus falou, só para você lembrar uma coisa. Quais são as 3 coisas que impossibilitam o cristão de ir para a glória? Na parábola dos convidados. Quais são? Comprei uma junta de boi, tem que experimentar, trabalho. Comprei uma terra, tem que ver. Aquisição, benção, benção, benção. Casei, não posso ir, família. As 3 coisas que vão tirar os crentes do céu: trabalho, conquista e família. Aí você regala os olhão deste tamanho e olha para a sua vida e fala: pera um pouquinho, o que eu estou fazendo na minha vida? Se no céu não tem eletricista, não tem pedreiro, não tem arquiteto, não tem engenheiro, não tem empresário nem empregado, então o que eu vou fazer no céu? Eu não tenho nada para fazer no céu. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para a minha Páscoa. Eu não tenho tempo. Aí, o problema, né? Versículo 11. E a outro dia depois da Páscoa, já no 15º dia, nesse mesmo dia comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Diga glória a Deus. 7ª e última situação. O maná é bom. O maná é para o deserto, onde não se planta e não se colhe. Mas Jesus é o pão da vida. Diga amém. Eles chegaram, fizeram a Páscoa, comeram pão ázimo, espiga tostada. No dia seguinte, o maná não desceu mais. Eles já começaram a comer do fruto da terra. Isso tem tanta coisa para nos ensinar, né? Por exemplo, Deus faz por você até que você não consiga fazer, mas a partir do momento que você consegue fazer, vai buscar, vai triunfar, vai fazer a sua vitória valer, não é verdade? O maná é aquela porção diária que nós recebemos enquanto ainda não estamos na promessa, mas Cristo, a Páscoa de Deus, o pão vivo que desce do céu, veio nesta terra que murcha, promíscua, destruída, para nos dar provisões. Quanta gente sem saúde, quanta gente com a família destruída, quanta gente com seus filhos em perigo, quanta gente sofrendo atrocidade, quanta gente sendo prejudicada, quanta gente sendo destruída. E Jesus Cristo, a sua Páscoa, oferecendo para você, com exceção de alguns das quais Ele quer trabalhar, tudo aquilo que você precisa, é a sua provisão. Você está comendo as suas espigas, está comendo do fruto da terra, porque Cristo, a sua Páscoa, foi provisão por você na cruz. Ele proveu o cordeiro, Ele mesmo foi o cordeiro, para que hoje você pudesse
entrar na sua promessa. Eu quero falar para você agora sobre promessas que você tem em Deus para esta terra. São boas, magníficas e poderosas. Mas você sabe qual é a maior promessa que você tem? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei para vós, e vos buscarei para que estejam comigo, porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Você sabe qual é a maior promessa que eu tenho e que você tem? Que esse céu vai se abrir, e que o meu e o seu nome vai sair dos lábios dele, e nós vamos estar com ele para sempre na glória. E os que não é muito crente dizem, não acaba não, mundão, não volta não, Jesus. Você pensa que hoje os crentes querem o arrebatamento? Não estou dizendo que é a maioria, mas muitos não querem não. Você sabia que poucos crentes pensam no céu? Poucos crentes oram como ordena em Apocalipse, e a igreja e o Espírito dizem, ora vem Senhor Jesus. O mesmo Jesus que foi assunto recebido ao céu, vai voltar para nos levar, e nós estaremos com Ele para sempre na glória. Tudo isso vai passar, tudo vai perder o sentido, mas você vai estar com Ele na glória, e o que garante isso? O sangue dele sobre a sua vida. Você pensa no céu? Você pensa em estar com Ele, em viver com Ele, em poder servi-lo, amá-lo, em receber o abraço dEle, em poder ouvir dos lábios dEle, filho, filha, fostes fiel no pouco. Quantas vezes você passou pelo pouco, situações apoucadas, sem recurso, sem nenhuma situação favorável, mas você foi fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Você é salvo. Isso deve ser a maior razão da sua alegria. A alegria que você tem que ter não é a de ter, mas a de ser salvo. Essa é a verdadeira alegria, que você está aguardando o seu Senhor. Faz uma experiência, olha amanhã para o céu e diz assim, volta Jesus. Aí a sua consciência vai falar assim, se for o caso. Aí não volta agora não, tem muita coisa para acertar ainda. Mas vai chegar o dia que você vai estar acertadinho. Aí você vai olhar para o céu e você vai falar assim, volta Jesus. Esperou, a consciência não falou nada. Volta mesmo, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa esperança, de estarmos preparados para a viva esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós formos recebidos por Ele. Ai, aquelas portas de pérola, aqueles rios de cristal, hein? Coisa linda, irmãos. As mãos perfuradas, o lado transpassado. Família, ficou para trás. Trabalho, ficou para trás. Amigos, os que não foram, ficaram para trás. O que importou foi porque você o conheceu. E Ele também te conheceu. E Ele foi a sua Páscoa. Nos momentos de angústia, Ele foi a sua Páscoa. Nos momentos de tristeza, de dificuldade, Ele foi a sua Páscoa. Você teve uma vida contínua, porque aprendeu a caminhar e se caminha para frente. Você teve uma vida de circuncisão, de limpeza no seu coração. Você foi sarado, protegido por Ele. Você foi livre da vergonha. Ele foi a sua Páscoa. E você recebe a promessa. Nós vamos terminar agora. Eu quero ler com você o versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Depois de tudo aquilo, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão espada nua. Jesus olhou para os discípulos e diz assim: quem não tem espada, vende a capa e compra uma. Você tem espada? Tem. E ela está nua ou ela está embanhada na bainha enferrujada? Tem crente que a espada dele já está enferrujada.
Sua espada deve estar na mão e nua, sem bainha nenhuma. Defender sua fé. Como é que você defende sua fé? Contra aqueles que querem diminuí-la, contra aqueles que querem enfermá-la, contra aqueles que querem destruí-la. Como é que você defende a sua fé? Como é que você defende o seu amor por Deus? Nós estamos em uma guerra. Isso marca o início do ministério de Josué. Guerra, 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 batalha. Paulo expressa em Efésios a armadura do cristão, dizendo que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Diariamente Satanás tenta fermentar sua mente, fermentar seu coração, te afastar de Cristo, usando motivos aparentemente inocentes. E você não percebe que isto está te afastando, que aquilo está te afastando, que isso está te esfriando. Mas você está em guerra. Guerra para preservar sua fé que foi te dada a custo alto. Fé, guerra para proteger o seu amor por Deus. Guerra para preservar-se santo na presença do Senhor. Josué tem uma visão maravilhosa. Chegou-se a Josué e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Versículo 14, e ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Queria te fazer uma pergunta: anjo pode ser adorado? Diz bem alto: anjo pode ser adorado? Josué adorou este capitão, este general de exército. Quem ele era? A sua Páscoa, a minha Páscoa. Ele com uma espada nua, desembainhada. Sabe quem é o capitão das suas guerras? Sabe quem comanda as suas guerras? Não é guerra contra o seu irmão, não há guerra contra o seu cônjuge, não há guerra contra pessoas. A guerra contra pessoas, quem é que está acima dela é Satanás. Mas a guerra que Jesus pleiteia, a guerra que Jesus está como general, é a guerra contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, para defender sua fé, defender o seu amor, sua santidade, seu ânimo, sua comunhão com Ele. Jesus Cristo, com a espada nua e desembainhada, dizendo: eu sou o capitão general de guerra. Ele é que faz você vencer as guerras verdadeiras, contra o pecado, contra a carne, contra o mal, contra a fermentação, contra a soberba. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 15: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você sabe por que aquele lugar era santo? Porque ali Jesus estava. Você sabe por que o seu coração tem que ser santo? Porque é aí que Jesus está. Você sabe por que a sua mente tem que ser santa? Porque aí Jesus está. E você tem que tirar os sapatos, que representa toda a poeira, toda a canseira, todo o legado que você tem de jornadas inadequadas, abatidas, entristecidas, com os pés descalços, onde Cristo está, onde Ele ministra a vontade dEle, a palavra dEle, e onde Ele santifica a sua missão, que é a sua guerra, a sua batalha, e a ascensão, e a certeza da sua vitória. Porque nós somos mais que vencedores, amém? Diga: Cristo é a minha Páscoa. Por isso eu tenho que continuar, ter um coração limpo, ser sarado, ser livre do pecado, ter Jesus, que é o pão da vida, e estar preparado para a guerra. Quantas tentativas de Satanás para esfriar você espiritualmente. Ele tem conseguido? De 0 a 10, o quanto você daria a sua vida espiritual hoje? Por quê?
Não pode melhorar esse quadro? Será que nós não podemos? Sempre nós podemos melhorar, né? Tem coisa em Cristo que me deixa assim, pasma. É essa situação da gente sempre poder melhorar. Isso não é bom? A gente sempre poder mudar, a gente sempre ter uma chance. O ser humano não dá chance. Dificilmente você encontrar um ser humano que dá uma chance. O ser humano é rude, é severo. Mas Cristo, o Senhor Deus, é o Deus das oportunidades. E é só você olhar para Ele e dizer assim: Senhor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, eu quero começar de novo. Lá está, ministrando os anjos, a palavra, o Espírito Santo, o sangue. Deus é maravilhoso.